Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Aqui quem fala é mais uma vez eu mesmo, Rafael Racor. Já vai ali no Instagram, me segue, tá aqui em cima. Também aqui nos links, aqui embaixo. É isso mesmo, nesse vídeo de hoje eu vou te dizer coisas para evitar fazer em Portugal. Senhoras e senhores, antes de mais nada, não se esqueça de fazer só uma coisa que eu te peço. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber sempre conteúdos bonitos, maravilhosos como este aqui, que te ajudam e ajudam milhares de outros imigrantes ou emigrantes brasileiros aqui em Portugal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o vídeo. Coisas para evitar fazer em Portugal. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que você deveria evitar fazer em Portugal? Há uma centena de coisas, mas eu vou citar algumas delas que eu acho pertinente, que por mais que para nós que já estejamos em Portugal, moramos em Portugal, ou pessoas que são nascidas e crescidas aqui, pode parecer um pouco óbvio, mas eu reparo e eu tenho reparado recentemente em muitos brasileiros, e eu tenho feito amizades brasileiras novas, principalmente agora com o canal que já tem mais de centenas de milhares de views, de espectadores, alguns milhares de inscritos e também lá no Instagram alguns milhares de seguidores, e a gente conversa bastante. Muitos deles já moram aqui, muitos deles não moram aqui, alguns moram no Brasil, outros moram em outro país da União Europeia, outros moram em outros países do mundo, e eu tenho conhecido mais da realidade, mais das ambições, mais das dores de muitos brasileiros e também de portugueses, sejam amigos meus que já vivem cá, sejam portugueses amigos meus que vivem no Brasil, ou que viveram no Brasil, ou que viveram em algum outro país no mundo por algum período minimamente relevante, né? Alguns anos e tal. E algumas coisas que eu tenho notado ultimamente que, por mais que pareçam óbvias, tem sido um pouco até chato de explicar para alguns desses novos brasileiros que as coisas aqui não são bem do jeito que elas acham. Por mais que seja óbvio, mais uma vez, eu acho que era relevante fazer esse vídeo aqui falando coisas para evitar fazer em Portugal. Para o bem, para o bom convívio dos brasileiros, para o bom convívio dos portugueses e para o bem da sociedade como um todo, o bem de todas as nacionalidades que vivem sobre este solo aqui, ou seja, também que vivem no planeta Terra. Isso acontece em todo lugar do mundo, alguns lugares é mais normal, outros lugares é menos normal, mas com certeza acontece não só em Portugal, acontece em qualquer lugar do mundo. Mas vamos lá, vamos ao vídeo. Senhoras e senhores, eu não devo ter falado até agora, mas o meu nome é Rafael Racor, eu sou luso-brasileiro, eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, profissão essa que tenho exercido recentemente. Também gravo vídeos no YouTube e vivo em Portugal há mais de 6 anos. Então, o que eu vou dizer aqui agora não é regra, serve como inspiração para aqueles que se interessam, não é de maneira alguma um vídeo de tretas, não é de maneira alguma um vídeo de deboche, um vídeo de ataque, um vídeo controverso, um vídeo ofensivo. De forma alguma, nunca aqui no meu canal, eu nunca gravei um vídeo onde eu fizesse comparações entre países. Eu nunca gravei um vídeo onde eu fizesse ofensas a nacionalidades. Eu nunca gravei um vídeo onde eu fizesse nada, nenhuma crítica pessoal, nenhuma crítica onde eu categorizei alguma nacionalidade ou algum cidadão natural de algum país. Não faça isso aqui em Portugal. Número 1, não respeitar a passadeira. O que é a passadeira? É a faixa de pedestre, também chamamos de faixa pedonal, faixa de peões. Isso vale para os dois, vale tanto para os condutores, vale, né, os motoristas, e também para os peões, os pedestres. Por que é tão importante respeitar a passadeira? Porque se o pedestre ou o peão quiser todo momento atravessar fora da passadeira, vai ser um caos, porque também o motorista não vai poder prever, acidentes podem ser causados, a ordem fica um pouco perturbada, portanto, use a passadeira. Você é pedestre? Caminhe até a passadeira, atravessa na passadeira. Eu tenho certeza que os motoristas também vão fazer, até porque se eles não fizerem é crime. Pode acontecer, e acontece com certa frequência, do motorista não parar ou fingir que não viu, mas se você estiver atravessando, ele vai parar, porque ele não tem opção a não ser atropelá-lo. E se ele te atropelar, a pena. Tenho certeza que o prejuízo de um atropelado é pior do que quem paga a pena, mas de qualquer maneira funciona. Número 2, outra coisa para não se fazer em Portugal.
Não pare o seu carro em cima da calçada. Não importa a sua nacionalidade, tá? Simplesmente não faça isso. Por quê? Isso pode te acarretar em multa, isso pode te acarretar em riscos no teu carro, tá? Os peões aqui, os pedestres, costumam se revoltar com quem para carro em cima da calçada, porque é óbvio, né? Aqui é um país onde, se eu não me engano, é a terceira população mais envelhecida da União Europeia. Não tenho o dado aqui exato, portanto não vou fingir que sei, mas vou deixar aqui em algum lugar uma constatação de que Portugal tem uma população envelhecida. Então, muitos velhinhos precisam do passeio, precisam da calçada. Imagina cadeirantes, pessoas com dificuldades motoras, essas pessoas precisam da calçada, não é uma opção. O teu carro, ou o carro de quem quer que seja, não é tão importante quanto o bem-estar das pessoas, portanto, não pare o seu veículo em cima da calçada, de modo que impeça o bem-estar dos pedestres. E outra, aqui tem um órgão chamado EMEL. A EMEL vai puxar teu carro de lá, vai te dar uma multa, vai jogar ele lá num estacionamento que só Deus sabe onde fica, você vai ter que ir atrás do teu carro, pagar uma multa e ainda pagar a diária para ficar com o carro parado no estacionamento deles. Então, não faça isso. Depois não vem chorar, ai, riscaram o meu carro, ai, mandei no funileiro, tava bonitinho, riscaram o meu carro. Amigão, amigona, se você para o carro em cima da calçada, ou se você para o carro de um jeito impróprio, sobre a passadeira, por exemplo, não espere por nada melhor do que isso. Devem respeitar o óbvio, né? Mais uma coisa para não fazer em Portugal. Uma vez eu tava descendo uma rua, inclusive essa história eu contei no Instagram, aqui no centro de Lisboa, uma grande ladeira onde tem várias passadeiras e nenhum semáforo, que é muito normal aqui em Lisboa, em Portugal em geral, em várias cidades da União Europeia. Não é preciso um semáforo para ter uma passadeira. O pedestre sinalizou que vai passar. O que é, Rafael, sinalizar que vai passar? Tem que fazer um gesto, tem que fazer Não, ele simplesmente olha para um lado, olha para o outro e vai. Isso é o gesto que basta para ele atravessar. E eu, enquanto descia com a minha bicicleta, tinha um cidadão, um sujeito, que era brasileiro. Eu vou contar porque eu sei que ele é brasileiro, porque eu conversei com ele depois. E ele me disse, mas a cada passadeira ele buzinava para os peões, fazendo um barulho. E eu parava, os peões atravessavam e ele buzinava e cortava, dava um jeito de cortar, ou pela frente ou pelas costas dos peões. Pensei, meu Deus, o que esse sujeito está fazendo? Quando chegou no semáforo, eu parei do lado dele e disse, Senhor, o senhor não pode fazer o que o senhor fez, até aqui. Ah, mas o que eu fiz? eu falei, o senhor perturbou a paz de todos os peões, todos os pedestres que estavam tentando simplesmente atravessar, chegar do outro lado do passeio, do outro lado da rua. E ele disse, mas eles são malucos de querer atravessar assim no meio da rua, no meio de um monte de carro? Eu disse a ele, senhor, não sei se o senhor está familiarizado com o uso da faixa de pedestres, mas ela serve exatamente para isso, para que o pedestre possa atravessar com segurança do ponto A ao ponto B, e o senhor tem que fazer o seu veículo parar para que essa locomoção seja possível sem nenhuma colisão. Aí ele me disse assim, Não, mas no Brasil não é assim. não, o que é isso? As pessoas atravessando assim no meio da rua? O Brasil não é assim, não. Eu disse, ó, senhor, Eu não sei se o senhor reparou, mas aqui não é o Brasil. e mesmo se fosse, né? Já basta, né? De má educação, já basta de falta de gentileza. Aí ele disse assim, eu cheguei há pouco tempo, ainda não me familiarizei. Eu disse, então tudo bem, eu espero que o senhor entenda isso de uma boa maneira, evite fazer, né? Porque não é justo com os cidadãos, e você pode ainda causar mal aí para os outros e para você. Então, vai lá, bom trabalho. Eu percebi que ele estava trabalhando, disse a ele, vá com Deus, vá na fé, bom trabalho, não faça mais isso e pronto. Com muita paz e tal, muito pacífico e tal. Então, mais uma coisa para não se fazer aqui em Portugal. Outra coisa para não fazer em Portugal. O meu querido, minha querida colega brasileira, não chame as pessoas de moça. Por mais que seja muito normal no Brasil, aqui em Portugal é muito mal chamar alguém de moça. Seria equivalente no Brasil chamar de rapariga, apesar de que aqui em Portugal, rapariga é normal, feminino de rapaz, no Brasil tem uma conotação pejorativa, da mesmíssima maneira que moça tem aqui. Portanto, tenha isso em mente. Moça é mesmo muito mal. Então, chamou alguém de moça por natureza, por instinto, olha, diz logo em seguida, olha, eu peço desculpa, não foi a minha intenção, chamei de moça porque tô habituado e tal, e corrija logo em seguida que com certeza não vai ter problema. Pelo contrário, eu já estive com vários amigos brasileiros que fizeram isso e eu me desculpei, a pessoa achou engraçado.
e ficou tudo bem, não é problema. Mas não deixa isso ser uma coisa normal. Todo lugar que você vai falar, ô moça, não é bacana. Outra coisa para não se fazer em Portugal, não digo só brasileiros, tá? Também relacionado com o trânsito, é respeitar a ciclovia. Muitas vezes eu vejo motos entrando na ciclovia, carros tentando se aproveitar um pouquinho, ou parados e tal. Aqui não é normal. Isso não deve acontecer. Eu sei que no Brasil acontece pra caramba e meio que as bicicletas são tratadas como um veículo secundário, ou nem veículo, né? São tratadas como um brinquedo ou qualquer coisa, não dá pra perceber. Mas aqui a bicicleta é um veículo. Ela tem que respeitar semáforo, tem que respeitar as faixas, tem que respeitar a sinalização e tudo. Isso pode sim acarretar em grandes problemas. Então, se a bicicleta tem que respeitar tudo isso, os outros veículos também têm que respeitar a bicicleta. E a distância para ser passada entre o carro e a bicicleta é mais de 1,5 metro. Eu sei que ultimamente tem tido muitos motoristas de Uber aqui em Portugal, principalmente brasileiros, de outras nacionalidades também que não convém falar, mas eu tenho notado, porque eu pedalo muito, eu tô nas ruas quase todos os dias de bicicleta, e eu tenho notado que nos últimos anos eu tenho tido uma posição mais defensiva na bicicleta, justamente porque tem carros mais colados. Eu não sei, eu sei que no Brasil isso era muito normal, né, dos carros passarem perto, até de agirem com maldade, com malícia, e aqui isso não deveria acontecer, nem aqui nem em nenhum lugar, mas aqui de base a sociedade não funciona dessa forma. Então, por favor, respeitem. Se vocês, né, se mudam para um país e querem conviver com tudo de bom que aquele país tem, respeite os pormenores. São esses pormenores que são pilares das coisas maiores que a gente alcança em sociedade, como a segurança, como uma economia estável, como o bem-estar de todo mundo. Então, respeite os pormenores, são os pormenores que vão levar as coisas grandes e não o contrário. Portanto, respeite, não adianta nada você desrespeitar todas as vírgulas e querer ter um resultado grande. Não funciona dessa maneira. Então, tá aí mais uma coisa para não fazer em Portugal. Mais uma coisa para não fazer em Portugal. Aliás, não faça em lugar nenhum do mundo. Eu acho um bocado chato, acho feio. Isso eu não digo só para brasileiros. Eu tô falando aqui para você, para mim. A gente se entende. Eu sei que você seja brasileiro, seja angolano, português, a gente se entende. Principalmente se você é inscrito aqui no canal e já me conhece, a gente sabe do que a gente tá falando aqui. Portanto, presta atenção nisso aqui. Em lugar nenhum, independente da nacionalidade da pessoa, ninguém gosta e não é bem visto e não é um gesto bom para os outros a imposição da tua cultura, a imposição das tuas crenças, a imposição do que quer que seja aos outros. Então, Rafael, o que é que você quer dizer com isso? primeiro, o seu jeito de falar é o seu jeito de falar, não é o dos outros. Portanto, se você quiser ser compreendido e respeitado, eu acho que é conveniente adaptar um pouquinho da tua linguagem a uma outra linguagem, a linguagem mais local, a linguagem mais comum entre as pessoas. Quando eu falo sobre linguagem, eu não estou falando sobre sotaque ou até mesmo idioma, eu estou falando de todo tipo de linguagem, a maneira como você se relaciona com os outros, a maneira como você se aproxima, a maneira como você demonstra cuidado e respeito pelos outros. Eu vejo muita gente que vem do Brasil, e isso no Brasil é um clássico, de chegar, são 8 em 10 que chegam e falam: Oi, tem tal coisa? Oi, será que dá pra fazer tal coisa? Oi, uma informação. Não tem a capacidade de chegar e dizer: olá, com licença, boa tarde, peço desculpas, pode me ajudar aqui não sei o quê? Tem tal coisa aqui, se faz favor? Ah, eu sei que muita gente vai falar: Rafael, isso não representa o Brasil. Aqui na minha cidade, com 12 pessoas, a gente fala boa tarde pra todo mundo. não estou falando sobre isso, eu estou falando da maneira, de um jeito bem humorado. Pô, a galera polemiza pra caramba qualquer coisa. Estou falando aqui, as pessoas costumam falar: peço desculpa, será que o senhor pode me fazer tal coisa? É um traço da sociedade, é normal, não é que seja melhor ou que seja pior. Não, na verdade é bem melhor, porque demonstra respeito, as pessoas se sentem confortáveis, e acho justo que você tenha um certo distanciamento. Aqui na Europa funciona muito assim. Quase todos os países, ou pelo menos grande parte dos países, exigem um código, uma linguagem que está um pouco oculta. No Brasil é muito escancarado, chega-se assim muito diretamente. Aqui na Europa, devido à própria história de todas as coisas que trouxeram-nos até aqui, tem um jeito muito mais sutil de se aproximar de alguém, e é uma linguagem um pouco sutil que leva tempo para perceber, até que aquelas portas vão se abrindo e você, de fato tem uma comunicação estável com uma pessoa.
é preciso obedecer e algumas regras de convívio para que sejam comunicações bem-sucedidas. De maneira alguma, nada do que eu falei aqui são críticas, nada do que eu falei aqui são ofensas, ataques, absolutamente nada. Eu sei que vai chover comentário aqui falando merda de brasileiro, de português, de não sei o que, de caralho a quatro. Eu quero que se eu sei, a intenção do vídeo aqui é só o bem das pessoas. Gente, quando é tão difícil entender que um sujeito passa aqui horas para gravar um vídeo, escrever roteiro, pensar nas coisas, anos para compartilhar experiências, mais horas, dias para editar um vídeo, para fazer uma thumbnail, para depois ficar lendo comentário, não sei o que. Você acha que é fácil? Você acha que é para atacar? É claro que não. Eu faço esses vídeos, todos os vídeos aqui do canal são com um único e exclusivo objetivo de contribuir de alguma maneira com a minha vida, com a minha experiência, para que pessoas se entendam melhor, para que a gente tenha menos conflito, para que a gente se trate melhor, para que a gente seja gentis uns com os outros. Portanto, é possível que se você comentar aqui embaixo eu não vou responder, porque ultimamente eu tenho ficado muito incrédulo com o tipo de comentário que aparece aqui, então por vezes é melhor simplesmente gravar o vídeo, subir o vídeo. Quem viu, entendeu, foi útil, parabéns, ótimo, curte, se inscreve, compartilha. Para quem veio aqui para jogar frustrações nos outros, eu sinto muitíssimo para você. Eu desejo as mais sinceras melhoras, excelentíssimas. Eu sou Rafael Raccord, foi um prazer tê-lo aqui comigo até agora. Um forte abraço e tchau.